graça e a paz. Dando continuidade ao nosso culto de doutrina, nós estamos no módulo 1 do curso básico de vida cristã. No livro 2, Anjos, Homens e Pecado. Do capítulo 4, Os Anjos Caídos. E hoje nós estamos no último tópico, o tópico 4. Mas nós vamos relembrar aqui alguns tópicos para que, se você quiser fazer uma reciclagem, buscar um entendimento maior, é só você voltar um pouquinho aí na nossa playlist e você vai encontrar eles. Nós falamos no tópico 1 sobre criados santos por Deus. No tópico 2, nós falamos os anjos caídos como servos de Satanás. No tópico 3, nós falamos onde habitam os anjos caídos. E hoje, no tópico 4, nós estaremos falando os anjos caídos opõem-se aos salvos. Opõe-se aos salvos, amém? E, novamente, voltando aqui, nós vamos lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse versículo. Lá diz assim: a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Mas observe, o cristão, ele está envolvido numa guerra de proporções inigualáveis, né? Porque ele tem por inimigo um grande exército. E esse exército só é superado pelo exército de Deus. Mas nós temos que entender que foi assim com os homens, todos os homens de Deus, nos dias bíblicos, no Velho e Novo Testamento, é hoje e vai continuar sendo até que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Né? Então, aqui em Efésios, a gente observa aqui, Paulo ele está exortando acerca da batalha espiritual, falando que é uma realidade esse conflito. Ele não é uma fantasia. Nós, todos os crentes, enfrentam este conflito. E ele é real. Né? Isso significa o quê? Que o reino das trevas não é composto por forças desorganizadas sem um propósito, mas por seres que se organizaram, estão estruturados numa hierarquia, né? Estão bem definidos nas suas metas e nos seus projetos. Porque quando nós lemos aqui, se você começar a observar, primeiro, aqui fala assim, contra principados. Um principado é um território governado por um príncipe. Seria um microestado, uma cidade-estado, mas que tinha ali um príncipe que está no comando dele. Potestade, qualidade, condição de quem manda, né? De quem exerce o domínio sobre alguma coisa, sobre um povo, sobre uma nação, né? Uma potência, uma força, um poder que está ali. Isso é potestade. Hostes espirituais da maldade. Aqui está falando dos exércitos de seres demoníacos que seguem a Satanás. Né? Talvez, quando nós falamos de exércitos, a gente teria uma certa dificuldade de entender isso. Mas se você voltar e fazer um estudo da Segunda Guerra Mundial, você vai ver lá N divisões de diversos tipos de armas, né, que compunham o exército, a marinha, a aeronáutica, para você ter uma noção. Então, o exército de Satanás está estruturado em várias frentes, em várias estruturas hierárquicas dentro de cada uma dessas frentes. Né? Você pode ter lá a 101ª Divisão de infantaria, de transporte, de não sei o quê. Se você for ali fazer uma pesquisa, você vai encontrar, fazendo uma descrição minuciosa, seja dos exércitos americanos, seja do exército brasileiro, quando participou da Segunda Guerra Mundial. Aí você vai vendo a grandeza. Né? Porque nós
observamos que quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, e Jesus perguntou quem era ele falou que tinham o nome de legiões, porque eles eram muitos, né? E a gente até fez aquela comparação, olha, uma legião romana era composta de, no mínimo, 4.500 homens e, no máximo, de 6.000 homens, uma legião, né? E, o, e o, a estrutura romana tinha várias e várias legiões, né? E cada uma delas atuava numa frente diferente. Então, da mesma maneira, nós cremos que essas hostes espirituais da maldade, elas atuam em áreas distintas, diferentes, né? Mas ela tem a sua hierarquia, ela está estruturada desde lá do, desculpa a brincadeira, mas desde lá do demôniozinho raso até o general, né? Ou o principado, que ele está estruturado. Nós temos que entender isso. E por isso que, às vezes, quando você pega passagens ali na palavra de Deus que fala assim, olha, revestível de toda a armadura de Deus, né? Para que a gente esteja preparados para os nossos embates diários. E essa armadura de Deus, amado, nós temos que entender que ela é renovada, né? Porque cada embate há um dano nessa armadura, então ela vai sendo renovada e você vai crescendo espiritualmente, há necessidade de você usar uma armadura maior, né? Mais potente, com mais capacidade. E o Senhor vai providenciando isso para você. O Senhor vai habilitando. Tanto é que, se você pegar ali o exemplo de Davi, no primeiro momento ele enfrentou Golias, né? O rei quis dar a armadura dele para ele lutar com Golias, ele experimentou aquilo, viu que não tinha habilidade nenhuma com aquilo, que aquela armadura ia amarrar, ia dificultar a ação dele. Ele dispensou a armadura e só foi para a luta com 5 pedras e a sua funda, né? Vamos chamar assim, uma espécie de estilingue. E mais anos depois, em uma necessidade, ele mesmo pegou a espada de Golias para utilizar, para usar, né? Porque ele já estava apto para manusear aquela peça de guerra. Antes ele não estava. E é exatamente isso que acontece com a gente. Nós estamos num processo de aprendizagem, de formação. No momento, às vezes, nós não somos capazes, mas futuramente, pela graça de Deus, nós seremos. Amém? Então, Paulo está nos exortando e falando, olha, é real. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Busque aprender, busque se habilitar e se capacitar para enfrentar, né? Então, como os anjos maus se opõem aos salvos? Bom, a oposição dos anjos de Satanás são diversas maneiras, mas eles vão manifestar de, de diversas maneiras para impedir que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Primeiro, através de pessoas ímpias, né? E gostaria que você conferisse ali em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 13 ao 16. E ele disse, e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saiu, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amados, essa história, esse fato é narrado quando Eliseu ele estava entregando para o rei as estratégias de guerra do rei da Síria, né? E o rei da Síria já estava achando que tinha alguém infiltrado no exército dele que estava entregando entregando os planos de guerra, de ocupação da cidade de Israel, né? Os judeus. Mas eles falaram, não, meu senhor, não somos nós, é o profeta Elias que escuta no coração do que
o meu senhor está pensando e fala para o rei dele, né? Mas observe aqui, amados. Então ele manda ir lá um exército muito grande para prendê-lo, né? E chega lá, eles cercam a cidade, mas Eliseu estava tranquilo. Eliseu estava certo que aquele exército da Síria que vinha prendê-lo não estava ali por conta própria. Não só com a disposição deles, né, daqueles homens, mas eles tinham algo por trás deles, tinham um estímulo por trás deles que estava empurrando. Os anjos de Satanás estavam agindo ali. Pelo que Deus enviou os seus anjos para auxiliar, para livrar o servo dele. Né? E nós vimos isso lá no 2 Reis, no 2 Reis, no capítulo 6, verso 17, que fala assim, e que Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo dele, Geazi. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Amém? Então, observe aí. Numa pregação bem recente, o pastor Pablo estava falando um pouco sobre. Ele entrou nesse assunto e ele falou: olha, a palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? Para que eles cuidem de cada um de nós. Então, se fala de anjos, ele falou: olha, então, no mínimo, está falando que cada um dos servos de Deus tenha 2 anjos que está ali guardando e protegendo ele. Mas aqui nós vemos que Eliseu, ele tinha um pouquinho mais, ele tinha já um batalhão à disposição dele, né? Porque havia uma necessidade disso. Mas, amados, se nós formos observar na palavra de Deus, nós vamos ver várias pessoas que também foram influenciadas e foram usadas pelos anjos caídos, né, para promover ou tentar promover a destruição, né, do povo de Deus. Nós temos o caso de Faraó e de Herodes, que tentaram destruir as famílias, eliminando as crianças. Eles deram ordem para que matassem, né, para que matasse os meninos, para que não houvesse a procriação, a continuação da linhagem. Né? Então, eles foram usados. E se você volta ali vamos voltar em Êxodo, né? Quando Moisés ele vem para libertar o povo. Nós vimos ali que há 10 pragas que foram impelidas ao rei e ao Egito. Né? Essas pragas, futuramente nós vamos fazer um estudo mais apurado disso, mas só para nós termos a noção, através de pessoas ímpias, como eles agem. Então, essas 10 pragas, cada uma dessas pragas estava derrubando um deus egípcio. E, naturalmente, havia uma guerra espiritual em torno daquilo. Né? Se nós formos lá, por exemplo, vamos dar um pulinho aqui rapidinho. Na primeira praga, né? Na primeira praga, as águas se tornam em sangue. Então, feriu as águas do rio Nilo e ele se transformou em sangue. No versículo 22 do capítulo 7, diz assim: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, observe, na primeira praga, os magos conseguiram imitar a ação de Deus através das ciências ocultas. Tá? Na segunda praga, no capítulo 8, que é a praga das rãs, né? No versículo 7, diz assim: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito.
tá? Então, na primeira e na segunda, eles conseguiram, né, fazer prodígios e isso acontecer. Na terceira praga, que é a praga dos piolhos, no versículo 17, ainda no capítulo 8, eles falam assim: Então disseram os magos a Faraó: Isso é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A partir da terceira praga, os magos já não conseguiam mais replicar e reconhecer: olha, isso é Deus agindo, é Deus trabalhando em favor do povo, né? E a partir da quarta praga, que é das moscas, dos mosquitos, Deus falou: olha, vou fazer separação entre o meu povo e o seu povo. O que vai acontecer com vocês não vai acontecer com eles, né? E eles estão aqui escravos na sua terra, mas eu vou estar guardando eles. Eu vou estar fazendo separação, né? Então, no versículo 23, ainda do mesmo capítulo, ele fala: Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Se você depois quiser ler o 22, e naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Amém? Então aqui é só mostrando, esclarecendo que os anjos caídos de Satanás, eles usam as pessoas ímpias para ser um empecilho, para ser uma barreira, né, na jornada e na caminhada do povo de Deus. E Eliseu aqui, ele tinha percebido, olha, eles não estão aqui só por conta da determinação do rei. Tem dedo de Satanás atrás disso, isso que está ali estimulando eles, né, para que eles prevaleçam e continuem. Mas não conseguiram. Eliseu, depois que orou para Deus abrir os olhos de Geazi, que era o servo dele, ele também orou a Deus pedindo que colocasse cegueira nos olhos do exército do rei da Síria. E ele acabou pegando todo aquele pessoal e conduzindo até a presença do rei, né, que ficou todo eufórico, achando que podia exterminar aquele exército. Mas Eliseu não deixou, determinou que só alimentasse eles e que mandasse de volta para o rei deles. Depois você pode ler lá 2 Reis, no capítulo 6, e você terá uma descrição melhor dessa história. Segundo ponto, opõe-se às orações dos santos. Nós já falamos na aula passada, mas vamos voltar novamente. Daniel, no capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Nós já vimos ali sobre principados. Então, aqui está falando que essas forças estavam resistindo à oração de Daniel, né? O povo de Israel estava em cativeiro. E Daniel havia percebido, né, porque essa história você tem que voltar no capítulo 9 para você ver o início dela, porque nós estamos aqui no capítulo 10, já está no desfecho, né? Então você volta no capítulo anterior e você vai ver. Ele percebeu que já tinha passado os 70 anos que o profeta Jeremias, sim, acho que é Jeremias, havia falado que o povo ficaria sobre o cativeiro. Então, ele percebendo isso através dos estudos dele, da palavra de Deus, ele começou a orar e a buscar a presença de Deus. Essa oração dele, ela foi indo, né? Primeiro dia, segundo dia, 10º, 11º, 20º.
até que chega no 21º, o anjo consegue passar, né, com a resposta da oração dele. Quando nós falamos que eles habitam nas regiões celestiais, nós falamos que ele está em volta do arraial chamado Terra, como nós vimos ali do exército do rei da Síria que cercou a cidade. Então, está cercado no plano espiritual. Então, o que nós temos que entender? Que há dificuldade para o povo de Deus aqui. Das nossas orações subir, né? Porque vai ter que passar no meio desse arraial. E para nossas orações, voltar com a resposta, porque o anjo que vai trazer a resposta para mim, para você, para nós, ele vai ter que passar no meio desse arraial. Então, depende da nossa determinação de permanecer ali firmes na oração, né, até que a resposta chegue. E Daniel, ele permaneceu. Né? Então, dessa maneira ali, o príncipe da Pérsia está se referindo aos anjos caídos que habitam sobre aquela região celestial e também sobre aquela região física. Eles tinham domínio daquilo através das idolatrias do povo da Babilônia, o que eles faziam ali. Né? Então, observe, olha, um anjo com a mensagem de Deus teve que permanecer firme também durante 21 dias. Amados, mas como é que o anjo permanece firme? O anjo permanece firme através das nossas orações. Você lembra lá que eu falei, lá de Efésios, no capítulo 3, versículo 10? Vamos lá, eu vou, só para nós relembrar aqui, porque é interessante. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Né? Então, através da oração, os anjos de Deus tomam conhecimento das necessidades de cada um dos servos e dos filhos de Deus. E Deus determina, né, que venha a resposta daqueles pedidos das nossas orações. Mas nós alimentamos esses anjos com as nossas orações. Se nós estamos ali no meio do embate, nós desestimulamos em orar, os anjos também vão perder a força na hora de trazer, porque vai passar nesse embate. Mas Daniel não, ele permaneceu firme. Permaneceu firme em oração, né? E nós temos que, imagine aqui as forças, os agentes satânicos tentando impedir a sua oração de subir. Né? Como que nós estaríamos? Como nós ficaríamos? Nós vamos desistir rapidinho delas? Ah, Deus não me respondeu, ou nós vamos perseverar? Como que vai ser? Então, a gente tem que observar isso, porque eles vão fazer de um tudo para impedir tanto a sua oração de subir, quanto de você receber a resposta. Então, a oposição dos anjos maus aos crentes pode também se manifestar de diferentes maneiras. São vários tipos de tribulação, de tentações, de obstáculo para você não poder ouvir e não entender o evangelho que está sendo anunciado, né? Até mesmo para você receber, impedir para você não receber uma cura, uma libertação. Né? Então, eles atuam de várias maneiras. Nós temos que pensar nisso. Né? Mas eu tenho que ter uma coisa na cabeça. Eles não vão ultrapassar os limites que Deus determinou. Né? Como que é isso? Olha, se nós formos em Jó, vamos lá em Jó. Rapidinho, passei, deixa eu voltar aqui um pouquinho. No capítulo 1 de Jó.
Começa falando o capítulo 1, né? Que Satanás entrou disfarçado no trono de Deus e Deus questionou ele. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Né? Então, ali é um diálogozinho, mas o que nós queremos entender é o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás, ou seja, colocou limite na ação de Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Então, observe, Deus colocou o quê? Limite. E Deus também coloca limite na atuação desses anjos. Né? Coloca limite. E depois, mais na frente, né, Satanás, no capítulo 2, volta novamente e fala com o Senhor. Né? Na realidade, o Senhor que dá uma cutucadinha. Né? Porque Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele fala: Satanás havia dito que ele iria murmurar e reclamar de Deus por ter perdido as coisas. E Jó simplesmente diz: no saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele não murmurou, mas louvou e adorou o Senhor. Né? E Satanás volta e fala que, o que é isso? Né? Mas o homem que ele tem de mais precioso é a saúde, tal, aquela coisa, né? E Deus fala para ele que ele podia tocar nele, mas não devia poupar a vida. No versículo 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, ele podia fazer o que quisesse com ele, mas não podia matá-lo. Deus colocou novamente limites, né? Então, Satanás não pode ir além dos limites traçados por Deus, ou seja, só onde Deus permite. Nós temos que entender isso, ok? E outro ponto aqui, amados. Poderosos, mas não todos poderosos. Lembrando, eles são criaturas, assim como eu e você fomos criados. Eles também foram criados. Né? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Mas é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nem todas as forças de Satanás, nem todas as hostes de Satanás se igualariam à força espiritual de Deus. Né? E o que Deus dá e coloca à disposição dos seus filhos. Nós temos que entender isso. Veja bem, diante lá do pavor de Geazi, que era servo de Eliseu, por causa do grande número do exército do rei da Síria, que estava cercando ali Samaria, o profeta respondeu para ele: olha, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mais são os que estão conosco. Né? E no capítulo 1 do livro de Éfesos, né? No versículo 20 ao 22, diz assim: senta-te à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos teus pés. Aqui em Efésios, no capítulo 1, nós estamos lendo que Deus ressuscitou a Jesus e o fez assentar à direita dele. E colocou tudo debaixo do domínio de Jesus, debaixo dos pés de Jesus. Se nós lemos ainda lá em Efésios, no capítulo 2,
versículos 6 e 7, vamos anexando. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Né? Mas vamos observar, nós já temos, eu li agora duas referências, mas vamos voltar na primeira que eu li aqui, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Né? Vamos comparar essas três referências. Se Cristo tem todos os principados, todas as potestades e demais anjos maus debaixo dos seus pés, e se a igreja está assentada com Cristo, isso implica que a igreja de Cristo, né, que somos todos nós, também temos o controle e o domínio dessas forças maus, ou dessas forças más, porque elas também estão debaixo dos nossos pés em Cristo Jesus. Ok? Não porque eu sou o cara, mas porque ele é. Não? Deu para entender? Nós fazemos tudo, as nossas orações é a Deus Pai em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus. Quando você expulsa um demônio, você faz uma oração e determina que ele saia em nome de Jesus. Né? Ou seja, nós estamos agindo em nome de Jesus. Se os principados estão debaixo dos pés de Jesus, eles vão atender a nossa determinação por causa do nome de Jesus. Nós estamos ali coagindo com Cristo. Né? Não, agora entenda, não por aquilo que nós somos, mas pela posição que temos em Cristo Jesus. Porque ele nos resgatou, porque ele nos tirou do lamaçal, porque ele nos colocou para sentar junto a príncipes e reis. Amém? Então, que nós possamos entender esse ponto. E aqui nós fechamos, né, o tópico 4. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os anjos caídos. Né? Na próxima aula, nós queremos começar o capítulo 5º, a origem e criação do homem. Amém? E, novamente, a gente pede, se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem algum comentário, vai lá, registre o seu comentário. Se você tem uma pergunta, também utilize ali os comentários para estar fazendo essa pergunta. Nós estaremos trazendo a resposta para você, né, nas aulas posteriores. Ok? Se você está gostando, por favor, indique o canal para outros irmãos, outras pessoas, amigas. Né? Temos aí um objetivo de chegar a 200 e depois vamos dobrar essa meta, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma semana abençoada em nome de Jesus.